Hoje a gente mergulha na história de um dos assassinos em série mais perturbadores do Brasil, Francisco de Marco. Um homem que por mais de 30 anos espalhou terror pelo interior de São Paulo e Minas Gerais. Para todo mundo, o Francisco era só um vidraceiro, um vizinho quieto, humilde, ninguém desconfiava. Mas por trás dessa aparência de homem comum, se escondia um predador da pior espécie. E é exatamente essa dualidade que a gente vai tentar entender hoje. Como ele conseguiu enganar tanta gente por tanto tempo? O nome dele era Francisco de Marco. Mas olha, os apelidos que ele recebeu já dão uma ideia do horror. Chico Vidraceiro, Monstro de Rio Claro, Vampiro de Rio Claro. Os crimes dele, que aconteceram ao longo de 3 décadas, envolviam assassinato, estupro e até mutilação. E as vítimas eram, na sua maioria, crianças. Bom, para a gente entender essa história complexa, vamos seguir a linha do tempo. Vamos começar pelo primeiro assassinato lá nos anos 50, passar pela vida dele como foragido nos anos 60, depois a onda de crimes terrível dos anos 80 e, por fim, a captura e julgamento dele. E essa linha do tempo aqui já mostra um panorama bem assustador. O que mais choca, são esses intervalos enormes, as fugas, as recapturas. Isso mostra que não é só a história de um criminoso brutal, mas também de um sistema que falhou, e falhou feio, várias vezes colocando ele de volta na rua. Então, vamos lá. Vamos voltar para o início de tudo. Década de 1950, cidade de Marília, interior de São Paulo. Foi aqui que essa trilha de horror começou. O primeiro crime que a gente tem notícia foi contra a filha de um vizinho, uma menina de só 7 anos. E o que deixa tudo ainda mais perturbador é o contexto. Ele já era um homem feito, 31 anos, casado, pai de 3 filhos. Um cidadão comum, teoricamente. Por esse crime, ele pegou 20 anos de prisão. E aqui a gente vê a primeira grande falha. Uma sentença de 20 anos que virou o quê? 3. Apenas 3 anos depois, em 1956, o Francisco de Marco fugiu da cadeia e simplesmente sumiu do mapa. Agora, a gente avança para a década de 60. Como foragido, o Francisco atravessou a divisa do estado. Ele foi recomeçar a vida em Ponte Nova, Minas Gerais, e preparou o terreno para mais tragédias. Com um nome falso, Darcy Nogueira, ele conseguiu se infiltrar na comunidade de novo. Mas essa fachada de bom moço não durou muito. Em 1961, ele atacou mais uma vez, matando uma garota de 14 anos. E para não deixar testemunha, ele matou também um menino que tinha contado para a polícia o que viu. Quando finalmente foi capturado, a ousadia do Francisco chegou a um nível inacreditável. Imagina a cena. Ele estava sendo levado de trem pela polícia e simplesmente pulou do vagão em movimento para tentar fugir. Ele foi pego de novo dias depois, mas isso mostra bem o tipo de pessoa que ele era. Bom, dessa vez a justiça pesou a mão. Pelos crimes em Minas, ele pegou mais 30 anos de cadeia. Se a gente somar com a pena anterior, era para ele ficar preso para o resto da vida. Mas, como a gente vai ver, não foi bem isso que aconteceu. Isso nos leva direto para a década de 80, que é, sem dúvida, o capítulo mais sombrio de toda essa história. Depois de mais uma decisão judicial bem difícil de entender, ele foi solto e se mudou para Rio Claro, em São Paulo. Foi lá que ele começou a fase mais intensa de assassinatos. O ponto-chave aqui é esse tal de albergue familiar. Pensa só. Um homem com um histórico de assassinatos, estupros, fugas, foi considerado apto a cumprir o resto da pena em regime aberto. Basicamente, ele morava em casa e saía para trabalhar. E essa decisão, claro, liberou um monstro em uma comunidade que não fazia ideia do perigo. E em Rio Claro, ele aperfeiçoou seu método de ataque. A sequência era aterrorizante. Ele usava doces para atrair as crianças, levava para um lugar afastado e, depois do abuso, assassinava. E a mutilação dos corpos dos meninos virou uma espécie de assinatura macabra. Ele repetiu esse padrão com pelo menos 4 crianças entre 1982 e 1984. Essa série de crimes em Rio Claro, causou pânico total na cidade. Mas foi justamente isso que finalmente botou um ponto final nesse reinado de terror de 30 anos. Vamos ver como a casa caiu para ele. A solução veio de onde menos se esperava: da memória. Alguns policiais que tinham trabalhado no primeiro caso, lá em Marília, quase 30 anos antes, viram as notícias dos crimes de Rio Claro e reconheceram um padrão. Foi essa conexão entre o passado e o presente que acendeu o alerta e levou a investigação direto até Francisco de Marco. E a prova final estava na casa dele.
A polícia achou a escova de engraxate de uma das vítimas e até os canos que ele usava nos crimes. Com essas provas e a conexão com o passado, não tinha mais como ele negar. A caçada tinha, finalmente, acabado. Depois de preso, a grande pergunta que ficava era: por quê? O que leva uma pessoa a fazer essas coisas por tanto tempo e com tanta frieza? E a resposta dele foi essa: uma confissão fria, direta, sem nenhum pingo de remorso. É uma frase que mostra uma banalidade assustadora do mal que ele causou. No último julgamento, a conta chegou. Ele foi condenado a mais 70 anos de prisão. Juntando com as outras penas, o total passava de 120 anos. Dessa vez, era definitivo. Ele nunca mais sairia da cadeia. E agora, é muito importante a gente parar um momento para lembrar do custo humano de toda essa história. Aqui estão as vítimas confirmadas. 7 crianças. 7 vidas interrompidas de forma brutal. Os nomes e as idades delas são a verdadeira face da tragédia do caso Chico Vidraçairo. E a gente termina com essa pergunta que fica ecoando. Como um monstro como ele consegue se esconder por 30 anos? A resposta parece ser uma mistura de uma fachada de normalidade que enganou a todos e, principalmente, de um sistema de justiça que falhou repetidas vezes em proteger a sociedade de um predador que estava bem ali, à vista de todos.